Nesse vídeo você vai conhecer o ranking das 10 profissões mais preparadas para trabalhar em dados. Será que a tua carreira está aqui nessa lista? A boa notícia é que não importa qual seja o seu emprego agora ou a sua graduação, todas as profissões lidam com dados de alguma forma. Então, embora você não tenha notado ainda, eles já fazem parte da sua rotina. Seu próximo passo é aprender a transformar essas conexões em vantagens e benefícios profissionais. Existem profissões que vão te surpreender por estarem nessa lista, mas que sim, elas têm relação com a área de dados. E a primeira delas é direito. Se você é advogado e acha que seu trabalho está muito distante de dados, eu vou te mostrar por que não está. Embora o direito seja uma da profissão mais tradicional que existe, de forma geral, todos os profissionais jurídicos já usam dados no dia a dia para analisarem casos e processos e tomarem decisões. A diferença é que atualmente a digitalização de fichas e processos e a criação de sistemas tem facilitado muito o acesso e o trabalho. A inteligência artificial também tem sido utilizada por vários escritórios de advocacia pelo mundo, para acelerar a análise dos dados contidos em um grande volume de documentos e registros, o que libera os profissionais para outras atividades e destrava também, casos de justiça que infelizmente acabam ficando por anos sem resolução, algo que ainda ocorre muito aqui no Brasil. Além disso, muitas Lawtechs, que são empresas que desenvolvem softwares para processos jurídicos, estão ajudando setores e clientes a se adaptarem ao surgimento de regulamentações, como por exemplo a Lei Geral da Proteção de Dados, a LGPD, e essa pode ser uma ótima oportunidade de profissão para você agregar seus conhecimentos de direito com a ciência de dados. Então, se você é um advogado, se adaptar a um cargo de dados será muito mais simples do que você imagina. Afinal, você já tem habilidades analíticas, construídas pelo seu estudo de defesa de casos e ainda possui uma ótima comunicação e defesa de argumentos. Essas habilidades elas serão diferenciais para se comunicar com facilidade com clientes, líderes de negócio, a respeito de como suas análises de dados elas podem resolver o problema deles. Além disso, a área jurídica exige um alto nível de ética. Você já está familiarizado com esses valores e pode aplicá-lo no contexto de ciência de dados também. Agora, se você é biólogo, saiba que ela também é uma ponte perfeita para análise de dados. Em muitos laboratórios e centros de pesquisa já é comum o trabalho conjunto de biólogos com cientistas de dados, ou biólogos especializados que usam softwares de análise de dados para avançarem em pesquisas genômicas, por exemplo, e desenvolvimento da bioinformática. Inclusive, os avanços da genômica e da bioinformática só estão sendo possíveis graças à ciência de dados aplicados à biologia. Na genômica, por exemplo, os biólogos eles lidam com enormes conjuntos de dados moleculares, como sequências de DNA. Ao analisar esse genoma, de uma planta, por exemplo, eles identificam genes responsáveis pela resistência de pragas. Já na bioinformática, os biólogos eles interpretam dados biológicos usando ferramentas computacionais avançadas. Então, caso você se especialize em dados, poderá estudar, por exemplo, padrões de migratório de aves, através de análise de registros geoespaciais, por exemplo, ou utilizar algoritmos para mapear interações gênicas em ecossistemas, contribuindo significativamente para pesquisas ambientais. Seus mapeamentos podem revelar insights valiosos sobre a adaptação de organismos ao ambiente ou sobre os impactos ambientais nas comunidades biológicas. Portanto, a análise de dados é uma excelente forma de você tornar suas pesquisas ainda mais assertivas e precisas. Além disso, as habilidades desenvolvidas durante a formação em biologia são muito valiosas para a carreira do cientista de dados. Tornou-se uma ponte natural entre essas duas áreas. Talvez você até já tenha contato com alguma ferramenta de programação, como Python, R principalmente, Mas, mais do que isso, suas habilidades de coleta, organização, manipulação, interpretação de dados serão 100% aproveitadas. Dados é o coração das melhores estratégias de marketing. Desde as primeiras propagandas até hoje, informações como vendas por produto, sazonalidade, perfil de público, sempre foram cruciais para o sucesso desses profissionais. Hoje, redes sociais e ferramentas como inteligência artificial permitem uma análise mais profunda do comportamento do consumidor, facilitando a previsão de tendências e a criação de campanhas mais eficazes. Mas nem todas as empresas aproveitam esse potencial. E é aí que está a oportunidade para unir marketing e dados na sua carreira. Pesquisa recente das agências Métrica Boss, Buscar ID e Opinion Box mostram que, embora 24% das agências de marketing já estejam completamente orientadas a dados, ou seja, já são praticamente data-driven. Mesmo assim, ainda há muitas empresas com dificuldade em aproveitar melhor essas métricas colhidas, justamente por não terem profissionais capacitados a transformar o volume de dados em insights para as empresas. Se você já tem conhecimento de marketing, ao dominar a área de dados, você terá uma visão completa do mercado e do público também, podendo criar estratégias de alta performance e abrir portas para uma carreira de alto nível. Gestores de empresas
também precisam de dados para aumentar o crescimento de seus negócios e contornar riscos. No mundo dos negócios, dados são a chave para o sucesso. Gestores que dominam a arte de usar dados para tomar decisões estratégicas e impulsionar o crescimento de seus negócios estão na frente do quesito de competitividade. Como cientista de dados, você pode alcançar performance superior, otimizando processos, identificando oportunidades, maximizando a lucratividade. Você também pode fidelizar seus clientes, compreendendo as necessidades do seu público e personalizando suas ofertas para uma experiência única. Além disso, a ciência de dados ela permite tomar decisões estratégicas com base em dados concretos, eliminando a incerteza, por exemplo. Um gestor empresarial, em uma cadeia de varejo, por exemplo, que busca otimizar o estoque para atender a demanda dos seus clientes, pode analisar dados de vendas, histórico de compras, sazonalidade, identificar oportunidades para implementar um projeto de previsão de demanda, por exemplo. Esse projeto pode ser um modelo preditivo, que vai ajudar a empresa a antecipar padrões de compra e assim vai conseguir ajustar com mais eficácia os níveis de estoque, evitando excessos ou até mesmo escassez de produtos. Gestores e administradores de empresas já possuem habilidades valiosas que podem ser facilmente transferidas para a área da ciência de dados. A familiaridade com conceitos como análise de dados, estatística, tomada de decisão, gestão de projetos, facilita a compreensão da aplicação de técnicas na ciência de dados. Como gestor de TI, a ciência de dados é uma ferramenta poderosa para impulsionar o sucesso da sua empresa ou departamento que você trabalha. Ao dominar essa arte de coletar, armazenar, processar e analisar dados, você também obtém insights valiosos que te colocam em uma posição privilegiada para tomar decisões estratégicas e até otimizar operações. Imagina que você trabalha numa empresa que busca aprimorar suas análises de vendas. Ao coordenar as operações, você identifica a necessidade de um sistema de armazenamento mais eficiente para poder lidar com o crescente volume dos dados transacionais. Esses dados eles incluem registros de vendas, transações financeiras, atualização de inventário, interação com clientes. Se você souber como aplicar uma análise de dados eficiente nesse mar de informações, você rapidamente e de forma mais segura vai simplificar um trabalho que poderia levar horas, dias, pois você vai encontrar eventos e tendências desses dados e terá uma ideia simples e clara para realmente sugerir aos seus superiores ou equipe quais as estratégias que a empresa pode seguir para melhorar vários índices que podem estar sob análise, como de qualidade, de custos, de aquisições, etc. E tudo isso te fará atingir as metas de forma muito mais direcionada e organizada. Profissionais de TI possuem uma série de habilidades que facilitam a migração para a área da ciência de dados. Essa transição natural, ela abre portas para um mercado em franca expansão e oferece oportunidades de aplicar seus conhecimentos em um campo inovador e desafiador. Além de já ter familiaridade com a tecnologia, você tem habilidades como pensamento analítico, habilidades matemáticas, raciocínio lógico, experiência com projetos, que vai acelerar muito a migração da sua carreira. Físicos também possuem uma formação singular que torna esses profissionais candidatos excepcionais para a área da ciência de dados. Se é o seu caso, saiba que o seu conhecimento em manipulação e compreensão de dados complexos, como variáveis e constantes, a facilidade de você transferir o universo para análise de dados. Essa migração de carreira ela oferece aos físicos a oportunidade de aprimorar ainda mais suas habilidades de resolução de problemas e contribuir significativamente para o sucesso das empresas e organizações. Esses profissionais já estão sendo contratados por setores como finanças e tecnologia devido às habilidades que eles têm de modelagem matemática e resolução de problemas mais complexos que esses ramos acabam lidando diariamente. Então, se você é físico e tiver ainda uma formação em ciência ou análise de dados, você também poderá aproveitar oportunidades em segmentos como esses. Físicos que desejam migrar para a área da ciência de dados possuem um enorme potencial para o sucesso. Com essas habilidades únicas e experiência em áreas correlatas, pode agregar valor significativo para as empresas e suas organizações. Essa migração ela oferece uma oportunidade para físicos que buscam aplicar seus conhecimentos em um campo inovador e desafiador, com um alto impacto direto na sociedade. Se você estudou também estatística, está no caminho certo para a ciência de dados. Saiba que o estatístico e a sua capacidade de interpretar padrões, obter insights, pode se tornar um profissional muito procurado do setor de dados. A estatística tem tanta afinidade com a ciência de dados que há uma grande contratação desses profissionais, porque o mercado precisa lidar cada vez com um maior número de desafios. E a previsão das consequências de ações é vital para a continuidade ou fracasso de qualquer negócio ou empreendimento. Então, suas habilidades em probabilidades, inferência estatística, modelagem são uma ótima base para você avançar para análise de dados.
Você pode trabalhar em diversos tipos de empresas, né, e ajudá-las, por exemplo, em uma proposta de lançamento de coleções de roupas, talvez, né, que dependa de um teste de hipótese sobre quais mudanças de cores podem influenciar mais ou menos nas vendas, enfim. Caso você tenha um problema semelhante a esse, você terá muito mais facilidade em coletar os dados para o seu teste, pois você vai saber que deve colher informações das vendas, né, tanto antes quanto depois desse lançamento para fazer as medições. Em seguida, vai analisar os dois tipos de resultado e descobrir o que motivou um aumento de venda. E com essa análise, a sua empresa não vai só validar a eficácia da estratégia tomada, mas também vai ganhar insights valiosos sobre as preferências dos clientes, graças a você. A estatística é tão importante na área de dados, que é uma das disciplinas presentes, né, na formação em análise de ciência de dados da comunidade DS. Agora vamos às top 3 profissões. Quais são as 3 graduações fora da área de dados que têm ainda mais chances de entrar na área? Com formação em matemática, você pode migrar para a área de dados facilmente, porque a sua capacidade de interpretação de números já te deixa ainda mais preparado e você poderá ser um profissional muito disputado. Você já sabe álgebra linear, cálculo, estatística, isso pode ser usado, né, como base na hora de você manipular e interpretar dados mais complexos, se você quiser atuar como analista ou cientista de dados. Além disso, quando você acrescenta análise de dados aos seus conhecimentos, você será capaz de desenvolver algoritmos e modelos matemáticos que podem resolver uma série de problemas analíticos mais desafiadores. Por exemplo, ao enfrentar um conjunto de dados volumoso, né, e caótico, bagunçado, você pode criar, por exemplo, algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrão oculto, para realizar previsões precisas, né, nesse monte de informação. E se o ramo do seu negócio for uma empresa financeira, que está com essa montanha de dados para você investigar, você pode projetar modelos que vão utilizar esses dados para analisar riscos financeiros e assim deixar a empresa bem mais preparada com essas incertezas do mercado econômico. Ou ainda, se você quiser atuar em logística, seus algoritmos podem otimizar rotas de transporte, reduzir custos e melhorar a eficiência do transporte da entrega. Não importa em qual área você queira atuar, como matemático você tem domínio da ciência de dados e saiba que a sua contribuição será muito valiosa e muito considerada em grandes empresas. Também para os profissionais de ciência da computação, a transição para a ciência de dados é muito rápida, já que as suas habilidades em programação e algoritmos já estão bem avançadas para a manipulação de dados. Você só precisará se aprofundar em linguagens de programação que são mais voltadas para a área de dados, né, como por exemplo Python e SQL, e aperfeiçoar sua capacidade de comunicação para apresentar seus projetos de análise para empresas e clientes. Mas mesmo assim, o investimento de tempo será bem menor para você migrar de carreira. Opções de trabalho não vão te faltar. Você pode desenvolver aplicativos de análise ou algoritmos treinados para projetos de dados. A própria ciência de dados ela pode trazer opções para você inovar, criando ferramentas para minerar, limpar e trabalhar com dados de formas mais elaboradas e acessíveis para as pessoas que precisam desse contato, né, com dados e precisam dos insights que você gera, permitindo que essas pessoas elas lidem com os sistemas e criando, né, visualizações ou gerando relatórios para elas que sejam mais simples e dinâmicos. Sem contar que você também pode desenvolver pipelines completos, que são sequências mesmo, né, de etapas programadas para automatizar processos desejados em empresas de tecnologia e de qualquer outro segmento. Você pode, por exemplo, desenvolver um aplicativo analítico no departamento de venda e por meio dele o gerente pode explorar tendências ao longo do tempo, analisar o desempenho de produtos específicos, identificar áreas e oportunidades nesse emaranhado de dados. Tudo isso porque você incorporou visualizações gráficas e funcionalidades da interface para tornar as interpretações de dados mais acessíveis. Pense como você pode prosperar em um ramo com tanta escassez, ainda de profissionais que tenham essa habilidade. E por fim, se você é engenheiro, além de ter habilidade com números, você também tem grandes chances na área de dados, por conta do pensamento analítico correto para lidar com esses desafios. Os engenheiros eles aprendem ao longo da formação a aprimorar a mentalidade analítica, a desenvolver a capacidade de lidar com sistemas complexos e acrescentar a análise de dados em suas decisões na hora de lidar, por exemplo, com as mais variadas situações que você encontra ali nos seus estudos. Com a análise de dados, né, você pode prever com mais precisão, por exemplo, falhas em equipamentos se você for trabalhar em manutenção, né, melhor eficiência, seja com equipes e processos, ou seja isso dentro de serviços ou produtos. Além disso, você terá mais visão sobre o funcionamento da sua área e vai entregar insights que trarão soluções, né, e inovação para qualquer setor em que você for atuar. Vamos supor que você seja um engenheiro, né, com conhecimento de dados e esse setor o setor seja energia, por exemplo. Com as suas habilidades de interpretação de dados, você pode apontar como tornar o consumo mais eficiente, além de descobrir como aperfeiçoar a rede e manutenção de equipamentos, por exemplo.
Também poderá prever períodos de pico, ajustar a produção para atender a demanda em tempo real, e com algoritmos preditivos você poderá antecipar potenciais problemas, programar manutenções preventivas e evitar paradas não planejadas. Assim você será responsável por garantir operações mais eficientes, sustentáveis no seu setor de atuação e vai ser um profissional ainda muito mais valorizado por isso. Eu mesmo tenho formação original em engenharia, então eu sou engenheiro eletricista com ênfase em sistemas de energia e automação, e estudar engenharia me trouxe muitas habilidades que hoje eu uso na ciência de dados, como trabalhar com planilhas, pensamento estruturado, modelagem de problemas, entender as entradas, as saídas e o que deve ser construído, habilidades para entender fórmulas, criar modelos, tudo isso a engenharia me ajudou. Além disso, na escola, na comunidade DS, onde eu sou professor, praticamente 80% dos alunos que fazem a migração de carreira são engenheiros. Então são engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros de produção, são as profissões, as formações que mais acontecem a migração para a área de dados. Bom, você já deve ter percebido como os dados estão presentes em todas as profissões, mas talvez ainda tenha alguma dúvida se a área de dados é ou não para você. Então eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição para a nossa aula gratuita, exclusiva e fechada ao vivo que acontece na próxima quinta-feira às 20 horas. Nela você terá um passo a passo completo de como você pode, a partir da sua profissão atual, mudar para a área de dados e assim descobrir como essa carreira pode trazer ainda mais realização e oportunidade de crescimento. Com certeza você já tem muitas habilidades que podem facilitar a sua trajetória para a área de dados e eu vou te ajudar para encontrar também. Com certeza você tem muitas habilidades que podem facilitar a sua trajetória para a área de dados e eu vou te ajudar a encontrá-las.